E aí, minha faculdade de administração foi excelente, eu fiz excelentes amigos, né? Eu tenho, até hoje não tenho tanto contato com todos, mas estamos no grupo ali e tudo mais. Até porque eu saí do Rio Concluiu o já tem muito curso, tempo. João? Concluiu? Conclu... Concluí. Aí mais ou menos no. Eu estava quase no último período da faculdade, foi até por isso que eu falei do jiu-jitsu, né? Estava terminando um treino de jiu-jitsu na academia, aí depois do treino daquela resenha, né, que faz parte do treino, só treinar e ir embora, não existe isso. Então, aquela resenha, aquela coisa toda. E aí veio um grande amigo meu, que era meu professor de jiu-jitsu na época, né? Marcelo, e falou assim: pô, Joãozinho, por que você não estuda para a Polícia Federal, cara? Você já está quase se formando, pô, tu é um cara inteligente e tudo mais. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu nunca tinha cogitado ser policial e eu não sabia nem como fazia para ser. Eu não sabia que era concurso público, que era por meio de um concurso, nunca parei para pensar nisso, né? Aí eu falei assim, legal, né? Mas como é que é isso aí? Eu falei, não, você estuda, faz a prova, tal, e tudo mais. E aí isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar, mas eu falei assim, pô, interessante esse negócio, né? Porque na época eu já estagiava, Eu ia na verdade, perguntar isso. eu já Você estava, estava com algum projeto dentro da administração para frente? sim, eu já estagiava, era aquele estágio emprego, sabe? Eu entrava Sim. no meu estágio, emprego 8 da manhã, saía às 5 da tarde e ia direto para a faculdade, fazer os últimos períodos ali, né? E isso no Rio de Janeiro, no meio de um trânsito danado. Então, no meu final de faculdade, assim, eu chegava em casa, era quase 11 horas da noite, né? E saía 6 e pouca da manhã. Mas sem reclamar de nada, né? Sempre aproveitei muitos lugares que eu passei, sempre foi muito interessante. E eu já estagiava e tudo mais. E depois de um treino, ele falou isso para mim e aí isso me despertou um interesse, sabe? Eu falei, rapaz, deve ser interessante ser policial federal e tudo mais, aquela coisa. E aí fui pesquisar um pouquinho e eu vi mais ou menos como é que era, né? Tinha um cursinho, na época lá no Rio, era um único cursinho, único não, tinha um ou outro, tinha um da MAS e tudo mais, mas era uma coisa mais jurídica. Mas um cursinho mais conhecido que tinha lá era a Academia dos Concursos. Eu nem sei se ainda existe esse curso. Ficava lá no centro da cidade. E aí fiquei inclinado e tudo mais e fiquei remoendo isso há algum tempo, sabe? Como normal, né? Vem a ideia e aquela coisa fica Sim. na sua cabeça, você vai vivendo a sua vida normal, mas de vez em quando você lembra daquilo ali e tudo mais. E aí, numa outra oportunidade, saindo de um outro treino de jiu-jitsu, na minha vida sempre girou em torno do jiu-jitsu, é impressionante isso. Dando uma carona com um amigo meu, ele tinha acabado de entrar para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, o Max. E aí, conversando e tudo mais, ele, pô, Joãozinho, legal e tudo mais, pô, Max, maneiro e tudo. Eu falei, cara, eu tenho que realmente parar para estudar. Aí ele falou assim, não, João, você não tem que parar para estudar, cara, você tem que começar a estudar. Aí aquilo ali fez todo sentido. Sabe quando a coisa encaixa na hora certa, que aquela pancada no estômago? Aquilo ali deu aquela epifania. Eu falei assim, cara, tem razão, eu nunca vou conseguir parar tudo que eu estou fazendo para estudar. Então eu tenho que começar a estudar e vou me adaptando, né? E aí eu falei, cara, vou conversar com meu pai, porque eu não tenho como, naquela época, né, manter a vida que eu tenho, né, terminando a faculdade, estagiando o dia inteiro no emprego, e ainda fazer um curso, não tinha como, não tinha tempo para isso, né? Vou ver o que ele acha e se ele me dá o suporte para eu largar o estágio, né? Até porque eu não ganhava muito, mas já supria as minhas necessidades ali, né? Cineminha ali e Sim. tudo. E aí falei, vou falar com ele. E aí meu pai, a princípio, não concordou muito, né? Não, vamos dizer assim, não se entusiasmou, mas também não é, colocou nenhum impedimento, pelo contrário. Falou assim, não, se você quer ser, você quer tentar, tudo bem, né? Pode largar teu estágio, a gente vê o curso que você quer, você mete as caras aí, casa e comida que não vai te faltar. Era o que eu precisava, né? E aí, assim foi feito. Aí eu fui e saí do estágio, e eu até saí do estágio um pouco antes de fazer o curso, porque tinha um amigo meu morando nos Estados Unidos, fazendo uma faculdade lá, e ele não conseguia ficar longe dos amigos, sabe? Então ele ficava importando os amigos do Brasil para ficar lá com ele. E, exatamente. E juntou tudo isso, né? Que lá no estágio que eu estava fazendo,
o chefe era uma empresa de recuperação de crédito, né? Então tinha um call center e tudo mais. Eu trabalhava na parte de CRM. Então a gente pegava assim o banco de dados dos devedores que eles compravam dos bancos, né, fundo perdido, Sim. e criava critérios de seleção ali para selecionar os clientes mais fáceis de recuperar para o call center fazer, né, a recuperação e tudo mais. Então, o meu trabalho era mais ou menos isso. E aí eu recebi uma promoção, vamos dizer assim, né, para chefiar um setor de localização que tinha, né, e tudo mais. E aí eu falei, pô, que bom, legal, né? E como é que vai ser a parte da remuneração? É porque eu estou sendo promovido, então aí falou, não, a gente está vendo um programa de trainee para você vai se encaixar, e aquele migué, né? Aí isso me deu uma desmotivada. Falei, pô, o cara está me promovendo para me dar mais trabalho, mas no geral vai continuar tudo igual, né?